Olá, meus queridos, olha só, mais um vídeo aqui bem interessante que eu quero falar com você hoje. Como nós estamos falando de uma série só sobre primogênitos, hoje eu quero falar para você das primogênitas. E a primogênita que eu quero falar, e era unigênita, era a filha de Jefité. Nós sabemos que Jefité, ele foi convidado para ir numa guerra, e os anciões da cidade veio falar com ele. E a Bíblia dizem que então ele aceita ir para a guerra, só que ele faz um voto, e alguns até dizem que foi um voto precipitado, porque a vitória também já era dele, garantida para ele, porque Deus tinha chamado ele para ser um juiz em Israel. E a Bíblia também vai chamar ele de herói da fé. É tão incrível que Jefité, ele faz um voto, que se ele ganhasse aquela guerra, o primeiro que ele visse, né, olhasse, que viesse em encontro dele, ele oferecia em holocausto ao Senhor. Agora, a palavra holocausto significa ser queimado por completo, ser queimado num todo, né? Então ele disse assim: aquele que aparecer primeiro eu vou colocar no altar e oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que ele foi e ele conquistou aquilo que ele tanto almejava, e então ele retorna para casa, e quando ele retorna, ele então, a filha dele única vem de encontro a ele. Então ele entra em desespero e diz: filha, você rasgou meu coração, você, tipo assim, me destruiu. E naquela hora ele mesmo rasga as vestes e joga-se no chão desesperado, porque ele tinha feito um voto. E ele fala para a filha dele o seguinte: filha, eu fiz um voto e eu vou ter que fazer exatamente o que eu falei. A filha disse: pai, faça conforme o que o Senhor falou. Porém, deixou eu ir para os montes e ficar com as minhas amigas por 2 meses. E a Bíblia diz então que ela foi e ficou durante os 2 meses nas montanhas, e depois voltou. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 11, versículo 36, 37 e 38. Mas no 38 ele disse: vai, pode fazer, eu te libero. E ela se lamentou. E no versículo 39 diz assim: depois dela regressar para junto do pai, que agiu conforme o voto que ele tinha feito. Então, ou seja, ele sacrificou a própria filha por um voto precipitado do pai. Ou seja, o pai sacrificou a filha por um voto precipitado dele, né? O que eu quero recitar aqui para você é o seguinte: tem uma história paralela a essa. É que ele poderia ter livrado a filha da morte. E como que livraria essa filha da morte? Exatamente como Abraão livrou o filho. Ele teria que levar um cordeiro. Mesmo tendo feito esse voto, era possível reverter a situação. A história dizem que Jefité estava brigado com o sacerdote, estava contrariado com o sacerdote. Os rabinos judaicos defendem que se ele tivesse levado um cordeiro e falado para Deus: Deus, eu me precipitei, mas assim como o Senhor deu um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac, eu também quero colocar um cordeiro para sacrificar no lugar da minha filha, quero resgatá-la. E isso era possível. Mas porque ele estava contrariado com o sacerdote, quando ele estava brigado com o sacerdote, então ele preferiu estar com o seu orgulho e matar a filha do que colocar um resgate no lugar. É algo bem interessante, porque se você olhar também tem outras primogênitas. A primogênita, por exemplo, de Caleb, depois de ter nascido durante a caminhada, depois de ter nascido no deserto, passado muito tempo no deserto, esperando uma promessa, entra na terra prometida, e o pai dá ela para um homem a casar, Otaniel, e ele casou com a mulher, que no caso Caleb disse que aquele que casasse, né, aquele que vencesse aquele gigante, expulsasse da terra, casaria com a filha dele. E Otaniel foi esse homem que conquistou e casou com Axila. O interessante é que depois de ter, olha só, de ter terra, ter conquistado, ter casado, o que ela recebeu era uma terra seca. É o que fazem com muitas primogênitas, quando ela não está morrendo, ou quando não foi até mesmo aliciada, tocada, violentada pelo pai ou por alguém, por um irmão, que estão morrendo constantemente, ou quando uma menina recebe uma herança, mas não tem águas.
Então ela voltou e pediu pediu águas superiores, as fontes superiores para o pai. Então, ou seja, nós temos dois tipos de primogênitas aqui, uma que morreu por um voto precipitado do pai, e a outra que recebeu uma herança, porém a herança não tinha água, era terra seca, não iria produzir. Mas quando ela requeriu ao pai, o pai deu fontes superiores e as inferiores. Então, ou seja, há como requerer diante do pai. E outro tipo de primogênita foi a primogênita de Ló. A primogênita de Ló fez algo terrível, foi através dela, com incesto com o pai, que ela teve os amonitas, né? E os amonitas e os moabitas foram derivados da primogênita e da segunda filha de Ló. Então nós vemos aqui um contexto de várias primogênitas. Também nós temos a primogênita de Labão, né, que ela era, podemos dizer, rejeitada pelo marido. Então, ou seja, pegando essas 4 primogênitas, você vai encontrar, identificar algumas primogênitas que estão vivendo no nosso meio. Não se nota que nenhuma delas foram resgatadas, tanto é que no Antigo Testamento era ênfase somente ao homem, os homens e as mulheres, não, porque elas não faziam parte da hora sacerdotal, não fazia parte do contexto sacerdotal, então somente os homens é que poderia fazer esse trabalho. Mas hoje, em Cristo, somos todos um, não há grego, não há judeus, todos são um em Cristo. Se eu disser que não pode resgatar a primogenitura de uma primogênita, ela também não poderia ser pastora, não poderia ser bispa, não poderia exercer um cargo que exerce. E sabemos que elas fazem uns trabalhos espetaculares. Mas no contexto geral é o seguinte, ou elas estão morrendo precipitadamente por voto de alguém, ou estão morrendo mesmo interiormente, ou está recebendo herança sem águas, ou estão cometendo pecados abomináveis ao Senhor. Né? Então, ou seja, nós temos aqui várias primogênitas, ou casa e é rejeitada como Lia. Então, todas essas situações que nós vemos como as primogênitas, elas podem ser revertidas. Como? Coloca uma oferta e resgata a primogenitura e você vai ver que é uma mudança extraordinária na tua vida. No próximo vídeo, eu vou falar algo que vai ser impactante e eu espero por você no próximo. Deus abençoe.